Queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia, uma aula onde nós estamos nos propondo a discutir aí nesses dias em que nós nos encontramos durante essas aulas sobre a filosofia medieval. A gente já passou por algumas situações em que nós entendemos que há uma necessidade muito grande de sair do senso comum quando nós tratamos de Idade Média e ao mesmo tempo nós começamos a adentrar aí algumas características próprias da Idade Média e que são importantes para nós. Então eu, professor Alex, nesse momento vou conduzir vocês nessa aula para que a gente possa entender um pouquinho da filosofia patrística de Santo Agostinho. Na aula passada nós já falamos da patrística. Lembra-se que patrística é uma busca de se relacionar fé com a razão. É uma necessidade de relacionar razão e fé, ao mesmo tempo sempre reconhecendo que a fé é o princípio mais importante. E ninguém fez melhor isso do que o próprio Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, também conhecido. Bem, vamos lá. A gente precisa falar um pouco desse personagem. O Agostinho de Hipona ele foi considerado santo pela Igreja Católica, não talvez por um efeito, um ato milagroso que possa ter ocorrido, mas, porém, sobretudo pelo fato da sua obra, do seu contexto, dos seus estudos, de tudo que ele fez enquanto doutrina católica e cristã. Um dos seus livros mais famosos é o livro chamado Confissões. A própria palavra confissão já traduz o que foi a vida dele. A gente precisa entender que Santo Agostinho teve uma vida anterior à sua vida sacerdotal, à sua vida religiosa, uma vida desregrada, o que ele mesmo considerava uma vida de pecado. Ou seja, ele precisou fazer esse processo de conversão, ele fez esse processo de descoberta de si mesmo para poder trabalhar com a filosofia cristã. A princípio, no momento, quando na sua juventude, ele era adepto da filosofia maniqueísta, que era uma filosofia considerada uma heresia pela Igreja Católica, justamente por considerar que existiam duas forças opostas no mundo, o bem e o mal, e que quando essas forças opostas entravam em conflito, ora ganhava uma, ora ganhava outra. Ou seja, Santo Agostinho, nós precisamos ter essa ideia que nesse início de vida ele é uma pessoa desregrada. E o mais interessante, ele reconhece esse processo desregrado, essa vida em pecado em que ele se tinha. Nós temos aqui uma frase ali do livro Confissões, quando ele diz: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro e eu fora, estava comigo e não eu contigo." Ou seja, você tem uma pessoa que reconhece o seu estado pecaminoso. Lembrando que essa ideia do pecado ela é muito forte na Idade Média. O pecado é aquilo que te afasta de Deus. Lembra do contexto teocentrismo, onde Deus passa a ser o fundamental na vida, aquele que consegue, que nos dá o destino, é aquele que impõe a sua vontade, é aquele que nos mostra a sua vontade. E esse contexto de pecado ele vem aparecendo. Bem, dentro do contexto da prática patrística de Santo Agostinho, é claro que nós temos ali a superioridade da fé em relação à razão humana. A razão, nesse momento, ela se torna uma serva da fé. É por isso que nas faculdades, nas universidades da Idade Média, a filosofia sempre foi subordinada, ela sempre foi tida como uma serva da teologia. E ele vai entender que para que você possa ter esse processo de convencimento racional da fé, eu preciso usar de filosofia. Eu preciso usar da racionalidade para que as pessoas possam entender o que é fé. E ele diz o seguinte, no seu livro, Cidade de Deus. Ele vai dizer que os platonistas, os que seguiram Platão, chegaram até as portas do céu, mas não entraram, atolando-se no seu próprio orgulho racional. Ou seja, o que ele diz? A filosofia de Platão ela foi muito importante, ela foi muito interessante. O problema é que a sua racionalidade não deixou que ela cruzasse os limites daquele mundo das ideias, não permitiu que eles entrassem nesse mundo das ideias, que é o que eles vão chamar de ideias divinas. Ou seja, o que o Agostinho entende é que existem verdades de fé. Existem verdades que somente a fé conseguirá nos propor.
E o racionalismo, ele precisa ser usado, mas ele precisa também, ao mesmo tempo, tomar conta de si mesmo. Ele precisa entender a sua limitação. Ou seja, lembrando, patrística, Santo Agostinho, superioridade da fé em relação à razão humana. A razão ela é importante? É, mas ela não tem de nenhum modo, em momento algum, superioridade em relação à fé, em relação à teologia. E lembrar também que o Agostinho ele vai usar da filosofia do Platão para trabalhar com a argumentação racional que ele tem. Então, se o Platão dividiu o nosso mundo em duas vertentes, o mundo sensitivo, aquilo que a gente sente com os nossos sentidos, ao mesmo tempo ele colocou lá o mundo das ideias, o mundo inteligível, onde eu só conseguiria acessar com o racional. O Agostinho vai entender, o mundo sensitivo é uma coisa, o mundo das ideias divinas só se assemelha, eu só consigo chegar a ele através da fé. Santo Agostinho, então, as suas contribuições teológicas também são muito lembradas e é pela qual ele é muito considerado. Santo Agostinho vai trabalhar com a prova da existência de Deus, que até o momento ia ser colocado em dúvida, e ele vai entender que eu não posso colocar em dúvida algo que não existe. Eu não posso colocar em xeque, questionar, trabalhar com algo que não tem uma existência. Ou seja, se existe, se eu duvido, é porque existe. E Deus entra dentro desse contexto. Ele vai entender também que a verdade absoluta, a verdade que nós procuramos, a gente não precisa ir muito longe para encontrar. Ela está dentro de nós mesmos. Ela é colocada em nós por Deus. E ela vai entender o conceito de graça. A graça é aquela ideia de libertar-se do pecado. Deus nos concede essa libertação através da graça divina. Outro conceito, outra ideia importante dele que vocês podem me acompanhar, é quando ele diz, em seguinte, aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração conduzido por vós, vi acima dos meus olhos interiores e acima do meu espírito a luz imutável. Esse voltar-se para si mesmo, procurar verdades internas com o auxílio da fé, será uma filosofia muito precisa dentro da patrística de Agostinho. Para o Agostinho, nós somos dotados de corpo e alma, assim como já fora mencionado pelo Platão, pelo Sócrates e pelo próprio Aristóteles. Nós somos dotados de corpo e alma. E, sobretudo, a alma é um fator divino. O corpo ele passa a ser, então, um instrumento utilizado pela nossa alma. E aqui está a contribuição à antropologia de Santo Agostinho. A alma passa a ser vista como um dos fundamentos mais preciosos que o ser humano tem. É um presente divino a todos nós. E é a partir dessa alma que nós somos conduzidos a Deus. Por isso que se tem sempre a ideia de salvar a alma. E se para isso for necessário castigar o corpo, que seja feito. A salvação da alma ela se torna mais importante. Um conceito importante também para a filosofia e para a antropologia do próprio Agostinho, a ideia de livre-arbítrio. A ideia de que nós somos seres dotados de liberdade para fazer escolhas boas ou ruins. Embora Deus nos tenha possibilitado e tenha nos guiado numa escolha certa, nós, enquanto seres humanos, nós somos livres para escolher. O exemplo claro fica a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles viviam em um mundo onde tudo era possível, onde tudo era permitido, eles tinham tudo o que era necessário para a sua vida, menos provar da existência de uma árvore chamada árvore da sabedoria, provar daqueles frutos. Porém, a árvore estava lá e fora colocada por Deus justamente por isso. Nós temos liberdade de escolha. A escolha de usar dos frutos, provar dos frutos, ele é uma escolha humana. E é por isso que para o Agostinho ele vai resolver esse problema. O mal é a ausência do bem. O mal não é uma criação divina, mas é fruto da nossa liberdade. É fruto do nosso livre-arbítrio. Em relação à teoria do conhecimento de Agostinho, também ele vai fornecer essas pistas. Ele vai dizer que a alma é quem conhece. E o que a alma vai usar para conhecer as coisas do mundo? Ela vai usar um instrumento que ela dispõe, que é o nosso corpo. Então, se com os nossos olhos a gente vê, com o nosso paladar a gente prova, com o nosso tato nós tateamos, quem vai conhecer? A alma, o espírito. É o espírito que vai fazer com que o nosso conhecimento adentre dentro de nós mesmos e que nós possamos conhecer
as coisas que estão à nossa volta. É a alma quem conhece, usando um instrumento chamado corpo. Ele vai entender que fé e razão são importantes, mas que só a razão ela não é suficiente. Só a racionalidade ela não vai conseguir contemplar o todo que está no nosso mundo. A ideia de que a verdade está no nosso interior, a verdade absoluta, a consciência da existência de Deus que está no nosso interior, só pode ser extraído de lá através da fé. É por isso que ele diz que quem seguiu a linhagem platônica, quem seguiu Platão, chegou até as portas do céu, mas não entrou. Ele vai entender que, por que não chegou? Porque a racionalidade não conseguiu passar dali. A racionalidade entendeu que existia um mundo fora, um mundo das ideias, mas que não conseguiu acessá-la, porque esse mundo só é acessado através da fé. E engraçado também a gente observar que a transcendência da razão leva a Deus. A racionalidade ela precisa ser superada. Há coisas que só a nossa fé é capaz de compreender. Há coisas que a nossa razão jamais vai entender. E para isso Agostinho fala que é preciso de humildade. A crítica dele aos platonistas entra dentro justamente desse campo. Essa falta de humildade de perceber que a nossa racionalidade elas pode nos conduzir, mas que ao mesmo tempo ela tem os seus limites, ela tem alguns problemas que devem ser superados. Engraçado que uma anedota que é atribuída ao Santo Agostinho, como vocês podem acompanhar aqui, dizia que Santo Agostinho encontra uma criança pegando água do mar e colocando num buraco na areia da praia. E Santo Agostinho pergunta o que ela está fazendo. E ela diz, eu estou tentando colocar o mar aqui dentro. E ele diz o seguinte, é mais fácil colocar toda a água do oceano nesse pequeno buraco, na areia, do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. Ou seja, Deus é um profundo mistério. E que somente a fé consegue nos encaminhar até ele. Por isso que a fé adota, nesse momento, uma postura superior em relação à razão. Em relação à ética de Santo Agostinho vai entender que existem dois mundos. É isso que ele coloca no livro chamado A Cidade dos Homens e no livro chamado A Cidade de Deus. Ele vai dizer que existem duas perspectivas do mundo que são seguidas pelos seres humanos. Existem duas éticas. Esses mundos eles coexistem. Na cidade dos homens é uma cidade voltada para o egoísmo. É uma cidade rumo à perdição. Pessoas que só pensam em si mesma, se afastam da vontade divina, se afastam dos princípios cristãos, se afastam de Deus. Para Santo Agostinho, essa cidade ela é uma cidade terrena e que será perdida. Porque é uma cidade composta somente da ideia de homens que se pautam só na razão. Em compensação, a cidade de Deus seriam seres humanos que estão pautados nos valores divinos, nos valores cristãos. E esses cristãos, essas pessoas que estão na cidade de Deus, essas estão marchando, estão rumando até o céu. Temos aqui então uma colocação interessante, quando ele diz: dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si, até o desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus, até o desprezo de si. Isso ele coloca no seu livro A Cidade de Deus. E mostra justamente essa ideia. Pessoas que se sustentam em si mesmas e pessoas que buscam o seu sustento dentro de uma fé, dentro de um fator divino. Quero deixar para vocês então as atividades de casa, para que a gente possa entender, para que a gente possa estudar e para que a gente possa evoluir nos nossos estudos, sobretudo da patrística, da Idade Média. As atividades 1, 2, 3 e 4 da página 48. Tenham todos bons estudos, bom trabalho e até a próxima.